Glória a Deus. Deus é bom, amém? Você está pronto para viver o novo de Deus? Eu vou repetir, você está pronto para viver o novo de Deus? Aleluia. Então, eu gostaria que você abrisse comigo lá em Isaías 43, versículo 18 e 19. Isaías 43, versículo 18 e 19. Eu vou começar lendo. Diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que façam uma coisa nova. Eis que façam uma coisa nova. Eis que façam uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Amém, irmãos? Aleluia. Eu penso que de fato nós estamos na iminência, nos dias, para viver algo novo que Deus tem para nós. Você quer viver algo novo de Deus? Eu penso que todos nós queremos viver algo novo, uma porta nova que se abre, uma notícia nova que chega de Deus, uma oportunidade nova que aparece. Todos nós queremos algo novo da parte do Senhor. Mas perceba, quando nós lemos aqui esse texto, nós começamos a ver algo muito importante. É que Deus ele começa a tratar com o seu povo, dizendo que algo novo estava para acontecer, mas ele também traz algumas instruções para nós. E é sobre isso que eu quero falar aqui com você nessa noite. Porque eu penso que Deus não tem problema em fazer coisas novas na nossa vida. Mas eu penso que Deus pode encontrar um problema se nós não estivermos preparados para viver a coisa nova. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que o novo de Deus não está necessariamente só conectado a um cenário novo, a uma geografia nova, há um ciclo novo, uma estação nova que se inicia. Isso também faz parte do novo de Deus, do novo tempo estabelecido por Deus. Mas eu penso que antes de acontecer mudanças externas, precisa acontecer mudança interna. Antes de acontecer algo por fora, precisa começar a acontecer algo por dentro. Porque, veja, não adianta você saber das mais de 8.000 promessas que Deus tem para a sua vida, se a sua mentalidade não estiver pronta para suportar elas. Não adianta você simplesmente desejar, confessar que você quer ver a provisão de Deus na sua vida, se você continuar com a mentalidade de escassez. Então eu penso que Deus quer fazer algo novo na sua vida, mas veja, esse algo novo precisa começar em você. E quando isso começa em você, irmãos, então as coisas por fora vão começar a aparecer. Aleluia. Aleluia. É como uma árvore, que muitas vezes você olha para ela e vê ela uma árvore frondosa, com muitos frutos. Mas meu irmão, ela só está dando muitos frutos porque dentro, numa parte que você não consegue ver, mas existe, lá debaixo do solo, existe raízes saudáveis. Então Deus quer te fazer uma pessoa saudável emocional, saudável espiritualmente, para que você possa dar frutos. Deus não quer que frutos, uma nova estação, algo simplesmente aconteça e desapareça. Deus quer manter algo sustentável, algo perene, constante. Aleluia, aleluia. E uma coisa que nós precisamos entender aqui, preste bem atenção, é que Deus está interessado primeiro em mudar você, mudar a sua mentalidade, sarar a sua identidade, tornar você posicionado para aquilo que Ele tem para você. Ouça isso, eu vou citar de uma maneira mais rápida para ganharmos tempo. Mas ouça, a própria Bíblia diz
em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, eis que faço novas todas as coisas. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, ele disse, dar-vos-ei um coração novo, e porém dentro de vós um espírito novo. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, em tudo se fez novo. Perceba, todas as vezes que a Bíblia vai tratar sobre o novo, ela primeiro trata com você, trata comigo. Aleluia. Aleluia. Então, perceba. Quando nós lemos esse texto, não vos lembreis das coisas passadas, nem as considereis as antigas. Eu penso que nesse momento Deus quer romper coisas na nossa vida, principalmente com prisões do passado. Eu sei que às vezes o seu passado pode não ter sido tão bom, que você nem quer lembrar dele. Talvez o seu passado pode ter sido algo maravilhoso, que faz você lembrá-lo constantemente. Mas eu penso que nessa noite Deus quer tratar algumas coisas conosco, mostrando sobre a perspectiva de que Ele estava tratando com o povo de Israel. Porque com o povo de Israel ele diz assim, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. E nós precisamos começar a trazer um entendimento sobre isso, porque, veja, parece que quando Deus falou isso, Ele estava convidando o povo de Israel a esquecer do passado. E Deus não estava convidando as pessoas a esquecer do passado, Deus só queria que elas não tivessem presas a Ele. Está comigo ou não? Aleluia. Você pode lembrar do que Deus fez ontem, não há problema com isso, mas você não pode esquecer que o mesmo Deus que fez ontem faz hoje também. Aleluia. E quando nós olhamos, se pudéssemos fazer um contexto rapidamente histórico aqui, quando o profeta fala sobre essa passagem, ele está falando justamente sobre a oportunidade que o povo estava tendo de receber essa instrução, essa inspiração, essa palavra profética, de que eles não deveriam ficar presos ao passado, porque Deus estava fazendo algo novo. Agora deixa eu dizer uma coisa, Israel, ele estava passando por uma crise ali, o povo estava ali no exílio babilônico, Jerusalém estava destruída, os muros derrubados, o templo completamente comprometido. Se eles olhassem para a sua realidade, irmãos, não precisava nem lembrar de algo ruim que eles já tinham vivido como nação, porque a sua própria situação já era catastrófica. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, antes desse texto, Isaías capítulo 43, versículo 16, a Bíblia diz assim, assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar, e uma vereda nas águas impetuosas. Veja, Deus, quando falou não se lembrar do passado, estava justamente falando não sobre situações ruins que aconteceram, estava falando justamente sobre situações boas, da sua intervenção, dos seus milagres acontecendo. E às vezes a gente olha isso, vai parecer contraditório às vezes, de pensar o seguinte, olha, rapaz, espera aí, Deus está mandando esquecer, né? Deus está dizendo, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, quando Ele está tratando sobre o que Ele fez. Parece que é algo contraditório, parece que é algo que não faz sentido. Mas é exatamente aqui esse ponto que Deus quer mostrar para nós. Deus estava querendo dizer para Israel o seguinte, olha, não tem problema de você lembrar dos meus milagres. O problema é você achar que os milagres acabaram. Não tem problema de você lembrar sobre o que Deus fez nesses 13 anos. O problema é você deixar de acreditar no que Ele vai fazer nos próximos 13. Não há problema em você lembrar dos livramentos que Deus te deu. Há problema em você simplesmente esquecer que o mesmo Deus que te livrou no passado é o mesmo Deus que dá ordem aos seus anjos para te guardar diuturnamente, colocando 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não sendo atingido.
Não há problema em você se lembrar de provisões sobrenaturais que Deus promoveu, portas que Ele abriu para a sua vida no passado. O problema é você esquecer que Ele é Jeová Jiré, o Deus que provê, o Deus que vê antes. Aí alguém disse: pastor Paulo, por favor, me traga mais clareza. Eu vou tentar. Eu penso que o que Deus está querendo dizer para você é o seguinte: olha, preste bem atenção, não fique só pensando no que eu fiz. Eu quero que você agora comece a ver o que eu estou fazendo. É como se Deus estivesse dizendo: eu não sou o grande eu era, eu sou o grande eu sou. Aleluia. Ele estava dizendo para as pessoas o seguinte: olha, eu abri o mar vermelho, mas eu, assim como eu abri o mar vermelho lá com seus antepassados e trouxe o livramento para eles, hoje eu abro também um caminho no deserto. Eu faço o deserto virar um oásis, eu faço ele florescer. É como se Deus estivesse dizendo: eu não mudei, eu continuo sendo o mesmo Deus. Aleluia. Então, graças a Deus pelo que Deus fez. É como nós estávamos ouvindo aqui essa palavra mesmo agora antes. Graças a Deus pelo que Deus fez, somos gratos por isso, mas conformados não. Por quê? Porque Deus está fazendo algo novo. Uma coisa nova Deus está fazendo. Aleluia. Vocês estão aqui, irmãos? Aleluia. E é sobre essas coisas que eu quero trazer aqui para você. Porque às vezes a gente olha para o passado e a gente, às vezes é lembrado, se lembra de coisas que não foram tão boas. Mas eu não quero ir por essa linha nessa noite. Eu quero ir para uma linha de você não permanecer no saudosismo, de você não ficar preso a coisas boas que você vivenciou. Porque Deus pode fazer coisas maiores. Deus pode fazer coisas melhores. Ei, deixa eu dizer uma palavra profética. Deus quer continuar te surpreendendo. Aleluia. Eu vou melhorar isso. Veja, a sua fé no passado faz com que você traga lembranças que traz edificação para você. Mas não perca a expectativa de um futuro poderoso. Aleluia. Eu penso que na sua prateleira tem espaço para mais um troféu. Tem espaço para mais um resultado. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Graças a Deus pelos testemunhos que você contou. Mas graças a Deus. Me ajuda, me ajuda. Graças a Deus pelos testemunhos que vão chegar, irmãos. Aleluia. O mesmo Deus que operou ontem, opera hoje. Aleluia. Alguém diz: mas o cenário de antes não é como o cenário de hoje. Eu tenho visto muitas pessoas antigas, maduras, e está tudo bem, a sua experiência tem o seu valor. Mas eu vou lhe dizer, irmãos, às vezes as pessoas se prendem a isso e dizem: não, mas no passado as coisas eram mais fáceis. Sobre isso, coisas simples que nós estamos falando. Temos 3 filhos: Bernardo Bahia, Benjamin Bahia e Benício Bahia. E daqui a pouco teremos Beatriz Bahia. Mas se eu olhar o testemunho das pessoas, elas vão dizer assim: não, mas cuidado, 4 filhos. Aí eu digo: mas meus avós tiveram 20. Mas o cenário era outro. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: minha avó nem crente era e criou todos os filhos. Quanto mais eu servindo a Deus, tendo uma aliança com Ele. Eu não estou dizendo aqui que você deve fazer isso que eu estou fazendo. Pelo amor de Deus, para depois não sair daqui, viu, pastor? O que eu quero trazer para você é que você não pode ficar com um cenário, veja, achando que os céus estão em crise. Não, os céus não estão em crise, irmãos. O céu continua sendo o mesmo céu. Deus continua ainda derramando da sua graça e do seu favor. Aleluia. Deus não mudou.
passa-se presidente, passa-se autoridade, passa-se o tempo, passa-se gerações, mas Deus continua sendo o mesmo Deus. Aleluia. E é sobre isso que eu quero falar com você. Nós precisamos estar prontos e preparados para algo novo que Deus quer fazer, e não simplesmente limitar os milagres de Deus baseado em uma experiência passada. Aleluia. Deus quer te surpreender ainda hoje. Eu vou lhe repetir, Deus quer te surpreender ainda hoje. Aleluia. Nós estamos ainda numa viagem de férias. Saímos de Conquista desde 22 de junho até agora. E já passei por vários lugares nesse momento. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Poucos dias antes, semanas antes, eu peguei meus 3 filhos e eu falei, vamos dar um passeio de homem. E levei para o shopping, eu e os 3. E lá a gente começou a se divertir, e eu fui para o shopping com o interesse de surpreendê-los. Eles imaginavam que talvez eles fossem brincar, fossem lanchar, mas estava ainda naquele momento ainda hoje, das figurinhas da Copa. Eu tenho 3, imagine, 3 álbuns para completar. Na verdade são 2 agora. E eles queriam as figurinhas da Copa. E em nenhum momento eu disse para ele que eu ia para o shopping para comprar figurinha. Mas foi mais impressionante, o que mais me impressionou, irmãos, é que teve um momento que eles estavam passando justamente pelo lugar onde vendia figurinha. Ele falou, papai, podemos comprar figurinha? Eu falei, a gente vai ver. E aí, quando eles menos esperaram, eu saí e comprei uma quantidade de figurinha. E aí eu falei, olha, comprei figurinha. Eles imaginavam que eu ia comprar um pacote ou 2. E eu comprei alguns. E eu comecei a falar para ele, eu tenho aqui um pacote. Aí deu 1, deu 2, deu 3, e eles começaram a vibrar. Eles começaram a se alegrar com aquilo. Eles não esperavam por isso. Mas isso já estava no meu coração. Prepare-se! Tem coisas que ainda nem chegou no seu coração. Mas Deus está fazendo algo novo. Porque sempre esteve no coração de Deus. Quando você pensar que acabou, quando você pensar que já chegou ao fim, não tem mais jeito, Deus vai te surpreender, irmãos. Ei, se eu pude, como pai terreno, surpreender meus filhos, o que o Pai Celestial não pode fazer por você? Já estava no meu coração fazer algumas coisas, e vou te dizer, eu não fiz isso porque eles se comportaram bem. Eu não fiz isso porque eles demonstraram muito amor por mim. Não, eu fiz isso porque eu queria fazer. Ei, existe um nível. Eu posso ser profundo um pouquinho mais com você agora? Posso ou não? Então, por favor, não seja religioso não, mas pegue pelo Espírito. Sim, vão ter coisas que você vai receber de Deus porque você pediu. Vai. A Bíblia diz pedir e dar-se-vos-ás. Mas eu vou lhe dizer, vai ter coisas que você vai receber sem nem ter pedido. Eu vou melhorar. Efésios 3:20 diz que nós receberemos infinitamente mais, além do que pedimos ou imaginamos. Tem coisas que os céus vão revelar a você
que você vai ficar como quem sonha. Essa é a palavra para outubro. Prepare-se. Outubro você vai ficar como quem sonha. Prepare-se para receber o que você nem pediu, mas sempre esteve no coração de Deus para você. Salomão recebeu o que ele nem pediu. Salomão só disse: Senhor, me dê sabedoria para eu julgar a causa do povo. Está tudo certo, é só isso que eu preciso. Se eu chegar, no coração de Salomão estava assim: se eu chegar a metade do que meu pai chegou, está tudo bem, só isso. Aí o Senhor olha para ele e diz: ah, Salomão, por que não me pediste fama, a derrota dos seus adversários? Por que não me pedisse sucesso? Eu vou parafrasear aqui: eu não só te darei o que me pediu, mas eu vou te dar o que você não pediu. Tem coisas que Deus vai fazer chegar na sua mão, coisas que você nem pediu, mas Ele quis te dar, e você tem que estar pronto para receber. Você tem que estar preparado para pegar. E você diz: mas eu não preciso disso. É porque não é sobre você, é sobre Ele. Está comigo ou não? Às vezes a pessoa só pede a Deus algo para a sua necessidade. Aí Deus está dizendo: não, agora eu quero que você seja necessidade de outros. De outros. A bênção, veja, Deus não chamou Abraão somente para abençoá-lo. Deus disse: veja, você será uma bênção, mas eu te farei abençoador. Então prepare-se. Essa nota que vem no meu espírito é as bênçãos se manifestando sobre a sua vida e através da sua vida. Chega para você, chega para os outros. Chegou para os outros, vai chegar para você. Um ciclo. Aleluia. Então qual vai ser minhas orações daqui agora? Senhor, veja, eu estou pronto para receber aquilo que eu pedi, mas eu também estou pronto para receber o que o Senhor quer me dar. Aleluia. Oh, aleluia. Eu vou correr daqui a pouco. Aqui. De alegria. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então veja. Existem muitas coisas, quando você lembra do seu passado, que de repente pode você trazer algum aprendizado. O passado em algum momento pode ser até uma escola para você. Mas o passado não pode ser uma prisão. Era exatamente isso que o Senhor estava querendo dizer ao povo de Israel. Parem de ficar só lembrando do que eu fiz e comecem a ver o que eu estou fazendo. Aleluia. Aleluia. Deus está fazendo grandes coisas. Você está aqui comigo ou não? Mas vou lhe dizer uma coisa. Para que a gente possa estar preparado para isso, a gente vai precisar mudar algumas coisas na nossa vida. E uma das coisas que nós vamos precisar mudar é a nossa mentalidade. É a nossa forma de pensar. Por isso nós vimos em Romanos 12:2 para nós renovarmos, tornar novo novamente a nossa mentalidade, a nossa forma, a nossa maneira de pensar. Precisa ter uma metamorfose, precisa ter uma mudança, uma metanoia, para que a gente possa experimentar essas coisas que Deus tem para nós. Paulo chega a dizer à igreja de Corinto o seguinte: olha, eu gostaria de dizer mais coisas para vocês, eu gostaria de falar coisas mais profundas, trazer alimentos mais sólidos, mas não posso, porque vocês não estão preparados. Tinha algo que Deus gostaria de fazer, mas Ele não fez, não é porque Ele não queria, é porque Ele não podia. A forma como o povo se comportava, a forma como o povo pensava, impedia aquilo que Deus queria para fazer. Aleluia. Aleluia. Ei, subiu uma frase agora no meu espírito agora.
Aleluia. Aleluia. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga, meu irmão. Diga, meu irmão. O seu passado pode ter sido lindo, mas o seu futuro é poderoso. Veja, Deus tinha feito grandes coisas por eles, mas Deus estava pronto para fazer de novo. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas, Ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O Senhor está dizendo, eu farei de novo. Então o problema nunca está em Deus. Deus não é o nosso problema, Deus é a nossa solução. Mas o povo precisava mudar a sua mentalidade. O povo estava escravizado em uma cultura, irmãos, onde simplesmente estavam vivendo derrota após derrota. E eles não tinham o que se apegar, senão ficar preso ao passado. Veja, o povo de Israel saiu do Egito durante uma noite, mas precisou 40 anos para o Egito sair deles, por causa de uma mentalidade errada. Você acha que Deus que abriu o mar vermelho para que eles pudessem passar a pés enxutos, Deus não iria trazer a provisão? Você acha que Deus iria fazer com que eles morressem no deserto? Não faria sentido, mas o povo achava que Deus iria fazer morrer. Senhor, nós vamos morrer de sede. Senhor, nós vamos morrer de fome. Veja a mentalidade do povo. Uma noite, sai do Egito, mas precisou 40 anos para o Egito sair do povo, por causa de uma mentalidade de escassez, escravidão, sem perceber o novo que Deus estava para fazer. Eu penso que é isso que nós precisamos entender, que o novo primeiro precisa começar por dentro, precisa começar em nós. Como Leilane bem falou aqui, se debruçando todos os dias na verdade da palavra, se alimentando dessa palavra e recebendo as inspirações e revelações de Deus. Não só buscando conhecimento, mas buscando revelação. O conhecimento, ele te incha, mas não te muda. Amém. Veja, mas ele continua dizendo, porventura não percebeis? É uma pergunta. Ele diz, porventura não percebeis? Isso mostra para mim que algo pode estar acontecendo e a gente alheio a isso, sem estar percebendo o que Deus está fazendo, só olhando a falta, só olhando a escassez, só olhando o problema. Uma vez eu conversando com uma pessoa da nossa igreja, e essa pessoa contando o problema, e eu ali sendo usado por Deus para trazer de alguma forma alívio para essa pessoa, trazendo um conselho, mas toda a instrução que era dado, então a pessoa dizia, não dá, não tem jeito, e você falava outra coisa, não tem jeito. Aí teve uma hora que eu parei para essa pessoa e disse, peraí, só um pouquinho, eu falei várias coisas e todas elas você não tem jeito, será que ao invés de você, eu falei para ela, né, para essa pessoa, eu falei, olha, perceba isso, tem pessoas que sempre vê problema nas soluções, outras vê soluções nos problemas. Às vezes nós só estamos olhando para aquilo, veja, que gostaríamos que Deus fizesse, mas Deus está fazendo aquilo que precisamos. Ah, mas eu gostaria de ter isso, mas você vai ter o que você precisa agora. Fica tranquilo, Deus vai satisfazer o desejo do seu coração, mas quando você estiver preparado. Deus não quer que uma bênção vire maldição. Aleluia. Deus quer que o seu nome, o nome dele ainda continue sendo glorificado na sua vida.
Aleluia. Eu estou saindo aqui do script para ser inspirado pelo Espírito mesmo. Está comigo ou não? Eu não vim de tão longe, irmãos, para fazer turismo aqui nessa igreja, não. Eu vim te entregar algo da parte de Deus mesmo. Tiago, ele disse, olha, vocês não têm porque não pedem. Quando pedem, pedem mal para os seus próprios deleites. Nós precisamos chegar a um tempo de ter maturidade em Deus, veja, para simplesmente não pedir o que a gente não tem capacidade de administrar. Isso é maturidade. E agora, veja, ele está dizendo, porventura não percebeis? Está Jesus, perceba isso, ressuscitou, e agora está lá com aqueles 2 homens no caminho de Emaús. E agora Jesus está andando com esses 2 homens, e ali falando com esses 2 homens, e eles contando para Jesus, algo como se estivesse contando uma novidade. Se Jesus não estava sabendo, sem saber que era Jesus, eles falam, se Jesus não estava sabendo sobre o acontecido que tinha feito. E Jesus simplesmente começa a trazer para eles palavras, começa a trazer lei, desde lá da lei, desde Moisés, tudo que iria acontecer sem eles ainda terem percebido que era Jesus. Jesus estava ali com seu corpo glorificado, andando com esses 2 homens no caminho de Emaús. Mas a Bíblia diz que em um dado momento, eles levam Jesus para um lugar, começam ali a ter comunhão com Jesus, e então é que seus olhos se abrem, as escamas caem, eles percebem que estavam com Jesus naquele momento, quando na realidade estavam um tempo inteiro sem perceber. Você sabe o que é que Jesus, a Bíblia fala sobre esses 2 homens? Que eles eram lentos para crer. A pergunta é, porventura não percebeis? Meu irmão, não seja como esses 2 homens no caminho de Emaús, que esteve com Jesus o tempo inteiro, mas não perceberam que Jesus estava ali. Jesus estava operando coisas para o povo de Israel. Daqui a pouco eles iriam sair do exílio da Babilônia. O templo iria ser restaurado, os muros iriam também ser reconstruídos. Esdras iria se levantar, Neemias também. Mas eles só estavam olhando a situação. Então não seja lento para crer. Seja rápido para pegar a visão que Deus tem para a sua vida. Se Deus disse, eu creio. Se Deus falou, eu recebo. Se está escrito, está feito. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Amém. Aleluia. Aleluia. Fala comigo, o novo precisa ser percebido. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Preste bem nisso, preste atenção nisso. Para que você também possa viver o novo, você precisa também ter ações novas. Alguém disse que fazer as mesmas coisas produz os mesmos resultados. Fazer coisas diferentes vai produzir resultados diferentes. Às vezes as pessoas elas querem coisas diferentes na sua vida, mas não fazem nada. Elas querem resultados novos, mas disciplinas velhas, antigas. Elas querem um mover novo, mas hábitos velhos. E sabe, a Bíblia diz que o vinho novo, ele tem que estar sendo derramado em odres novos. Vinho novo em odres velhos vai romper. O vinho novo é aquilo que o Senhor está querendo fazer, está querendo derramar. Mas os odres é a estrutura que você precisa ter para receber o novo.
Quantos aqui querem algo novo da parte de Deus? Quantos aqui querem vir o novo? Mas precisa ter odres novos. Precisa ter uma estrutura nova. Precisa ter atitudes, posicionamentos, ações novas. Então esse tem que ser um ano de 2026, um ano que você vai mais crescer em Deus, que você vai viver mais as promessas de Deus na sua vida. Agora vai ser o ano que você também deve se doar mais para Deus, e não o contrário. Deve ser o ano que você mais busca a Deus. Aleluia. Pega o que você tem vivido nesses 6 dias, e faz desses 6 dias ser um semestre. Faz esses 6 dias ser 6 meses, de busca, de intensidade, de consagração, de derramar, de se deleitar na presença do Senhor. E eu duvido que você não esteja preparado para experimentar algo novo da parte de Deus. Se você olhar para a vida de grandes homens de Deus, olhe para a vida de Davi, olhe para a vida de José, olhe para a vida de Abraão. As coisas não aconteceram, irmãos, num estalar de dedos, não. Não aconteceram num plim, 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 não. Demorou anos. Caleb, 45 anos se passaram. Abraão, 25 anos se passou. José, quase 13 anos. Mas nesses períodos, essas pessoas estavam se forjando. Estavam mudando. Aleluia. São 13 anos de história, meu irmão. Olha, meu filho, o 01, vai fazer 13 anos esse ano, no dia 4 de outubro. 13 anos, entrou na adolescência, não é? E eu vou lhe dizer, irmãos, não cabe mais. Às vezes eu vejo ele com o de 9 anos, os dois querendo discutir por uma coisa banal. E sabe que eu trato o de 9 anos como ele deve ser tratado, mas eu não trato o de 13 como o de 9. Porque o de 13, ele tem uma estrutura, ou se espera uma estrutura que o de 9 não tem, nem muito menos o de 5. Você concorda comigo ou não? É uma nova fase, ele já passou pelos 9. E agora eu posso confiar a ele, dar mais responsabilidade para ele, que eu não posso dar a outros. O que Deus vai fazer nesses 13 anos aqui, irmãos, a partir desse ano, vai ser coisas que você ainda nem vivenciou, por causa de uma estrutura que já foi formada. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, não queira, veja bem, viver algo que 13 anos deveria te proporcionar com um comportamento de 5. Me ame, eu quero voltar aqui de novo. Mas eu preciso dizer isso para você, porque é isso que vai mudar a sua vida. É isso que vai te preparar para você receber algo novo da parte de Deus. Não cabe, tem coisas que não cabem mais para nós, irmãos. Não cabe mais. Fica feio. Minha esposa fala isso para os meninos. Às vezes, o de 5 quer ter comportamento de bebê, ou de 9 o de 5, porque veio o comportamento de 5 aí quer imitar, ou de 13 com o de 9, e sim. E minha esposa fala mais ou menos essa frase. Ela, como é, amor? Você fala, ela diz mais ou menos assim, que é feio, não cabe mais, passou. Aleluia. Aleluia. O de 13 está pronto para viver coisas que o de 9 ainda não está. O de 13 está pronto para viver coisas que o de 5 ainda não está. Prepare-se. Prepare-se. Para viver coisas que só o tempo foi capaz de proporcionar isso para você. Está comigo ou não? Aleluia. Aleluia. Eu já estou concluindo. Oh, meu Deus. Mas eu quero terminar com isso dizendo para você que o novo vai exigir fé de você.
Não tem como você experimentar tudo que Deus tem para a sua vida se você não agir por fé. Paulo, ele chega a dizer lá em Filipenses capítulo 3, ele diz: prossigo para o alto. Está comigo ou não? Aleluia. Então nós precisamos, veja, começar a sair de algumas situações. Nós precisamos começar a deixar o vitimismo de lado, a comparação de lado, a conformação de lado, as desculpas de lado, a autopiedade de lado, a zona de conforto de lado. Está comigo ou não? E viver tudo aquilo que Deus nos chamou para viver. Aleluia. Veja, e aí eu concluo com isso. Em Josué capítulo 1, versículo 2, diz assim, ó: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora e passa este Jordão. Eu vou repetir: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora e passa esse Jordão. Moisés, ele vivenciou, representou uma fase. Ele foi levantado como um grande libertador. Mas agora a fase de Moisés passou. E agora Deus está chamando Josué para algo novo. Deus não estava desprezando Moisés, nem o que Moisés fez. Afinal de contas, Josué só poderia agora ser levantado como um grande conquistador, porque se levantou antes um grande libertador. Então ele não está desprezando, mas ele está dizendo: ei, eu não quero que você simplesmente fique condicionado ao que Moisés fez. Eu quero que você experimente o que eu tenho para fazer. Moisés nos trouxe até aqui, até o Jordão, mas agora eu quero fazer você passar por isso aqui. Eu quero fazer você adentrar as terras. Eu quero fazer você pisar em Canaã. Eu quero ver você lá. Moisés trouxe a visão, mas você vai colocar os pés. Vem uma palavra profética agora no meu coração. Ei, até agora Deus estabeleceu visões, mas aonde os seus olhos chegarem, os seus pés chegarão. Aleluia, aleluia, aleluia. E agora Josué não podia mais ficar debaixo do guarda-chuva de Moisés. É como se Deus estivesse dizendo: olha, quando você está na sombra, tu não cresce. Agora você vai precisar depender de mim, como Moisés dependeu. Agora não é eu e Moisés, e você recebendo dele, agora sou eu e você. Então bora, passa desse Jordão, coragem, avança. Eu sou o seu Deus, não temas, eu estou contigo. Era exatamente isso que Deus estava falando. Deus conhecia as estruturas de Josué, mas ele está falando: não temas, não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou o seu Deus. Aleluia. É como se Deus estivesse dizendo para nós agora: não temas. Não temas o que vai acontecer ainda esse ano. Não temas o que vai acontecer em 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033. Não temas. Não temas. O que nós estamos fazendo nesse dia? Atravessando o Jordão. Um novo tempo, uma nova etapa. Mas vai precisar de ações novas. Antes de Moisés começar a conquistar, se cumpre aquilo que nós falamos e usamos para pregar sobre família. Mas Josué, ele olha para aquele povo, ele diz: olha, vocês podem adorar o Deus que vocês quiserem, vocês podem servir ao Deus que vocês quiserem, mas eu e a minha casa. Aleluia. Eu e a minha casa, nós
serviremos ao Senhor, vamos prosseguir, vamos avançar. É como se Josué estivesse dizendo: olha, para que a gente possa viver tudo que Deus tem para nós, a gente vai ter que mudar o nosso comportamento, vai ter que mudar a nossa mentalidade, vai ter que mudar as nossas atitudes, porque essas atitudes vão nos fazer ficar aqui. Mas ele está dizendo: eu não fico não. Se vocês quiserem ficar, fique sozinho, mas eu vou avançar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Olha para o irmão que está só, diga: meu irmão, fala para ele, diga: meu irmão, eu te encorajo a você não ficar aqui, a você avançar. Passa o Jordão. Aleluia. Cadê o grupo de louvor? Pode vir para cá, por favor, o grupo de louvor. Deixa eu te falar uma coisa. Aí alguém pode sair desse culto pensando: não, mas nós não iremos ter mais desafios. Não, em nenhum momento ninguém te falou isso. Mas eu quero dizer que os desafios, eles não serão suficientes para te parar. Está comigo? Porque o mesmo Deus que disse para Josué: não temas, é o mesmo Deus que esteve com ele todos os dias. Então vou lhe dizer, irmãos, a questão não são os desafios, é como nós vamos nos comportar diante deles. Se vamos ter mais expectativa com o que Deus está fazendo e vai fazer, ou se vamos simplesmente ficar só olhando ou lembrando do passado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você não pode deixar o passado governar a sua vida. Você não deve ficar somente olhando o retrovisor. Você deve começar a olhar e ver que Deus está fazendo grandes coisas. Entender aquilo que Abacuque estava dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, os gados fujam dos currais, todavia, eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Os desafios podem surgir, os obstáculos podem estar aí. Josué teve que enfrentar muitas batalhas, muitas guerras, e você vai ver que depois que ele morre ainda tinha muitas guerras para serem travadas. Mas Deus esteve com ele em todo momento. Ele não deixou de avançar. O novo estava operando. E o que nós precisamos agora é coragem. É entender o não temas. É entender que Deus está dizendo: não temas, eu sou o seu escudo. É entender que Deus não está dizendo: olha, preste bem atenção. É entender que Deus não está dizendo assim: você não vai ter problema. Não, é entender que Deus está dizendo: eu estarei com você diante dos problemas. Aleluia. Aleluia. E agora o que é que eu devo fazer? Então, uma vez que eu já sei que Deus está operando coisas novas, e o que está por vir ainda é melhor do que o que já veio, então tudo que eu tenho que fazer é me posicionar e começar a me alegrar. Eu não preciso esperar as coisas acontecerem para dar glória a Deus. Eu posso dar glória a Deus porque as coisas estão acontecendo. Agora mesmo, nesse exato momento, coisas estão acontecendo. Eu recebi a palavra que foi liberada sobre o meu coração. Chegarei em conquista e verei algo novo, porque já começou a acontecer aqui.
aqui. Enquanto aqui você está recebendo essa palavra, os anjos do Senhor já estão operando lá. Aleluia, você está aqui comigo? É como Paulo, enquanto ele estava ali cego, Saulo ainda orando, e com cego ainda naquele momento, Deus já estava falando com Ananias: vai lá na rua direita e põe as suas mãos sobre ele, liberta esse homem. Paulo não estava sabendo que Deus estava tratando com Ananias, mas Deus já estava providenciando um socorro. Às vezes você está ali como Saulo, de olhos fechados, só olhando a sua limitação, mas Deus já está falando com os Ananias, Deus já está falando com os seus anjos, Deus já está falando com os grandes peixes. Oh meu Deus do céu, Deus já está falando com os corvos. Aleluia, aleluia. Antes de Elias chegar, Deus já disse: eu já dei ordem aos corvos. Enquanto você está aqui, Deus já deu ordem aos corvos. Deus já falou aos grandes peixes. Deus já moveu os céus em seu favor. Deixa eu lhe dizer uma coisa que eu ouvi de um dos nossos pastores auxiliares. Ele falou isso e isso mexeu comigo. Depois eu fui até pesquisar para entender melhor. Mas ele falando algo bem interessante. E por favor, pegue isso no seu coração. Esse é o seu comportamento. Deve ser. Ele falando que na Copa de 2002, Brasil jogou contra a Inglaterra. E a Inglaterra, ela fez um gol no Brasil. E fala que eles comemoraram muito. Mas ali estava um homem chamado David Beckham. E depois que eles fizeram, a Inglaterra fez um gol no Brasil e comemorou muito. A história mostra que David Beckham, ele olha para o campo e ele vê Ronaldo, o fenômeno, conversando com o juiz depois de ter tomado o gol, conversando com o juiz e rindo. E ele olha para Ronaldinho, para Rivaldo, rindo também. Ronaldinho Gaúcho da mesma forma. Real. E David Beckham concluiu: rapaz, alguma coisa está errada, porque eles devem saber algo que a gente ainda não sabe. Quando você tem, veja, maturidade, não é por causa de um gol que você vai se desesperar. Quando você tem maturidade espiritual, quando você tem maturidade emocional, mesmo que você toma um gol, você diz: o jogo só termina quando o juiz apita. Não é um obstáculo que vai nos parar. E eu penso que os céus estão nos olhando, mas o inferno também. E o inferno precisa nos olhar dizendo: rapaz, alguma coisa está errada. Alguma coisa eles sabem que nós não sabemos. Ei! O diabo não pode te encontrar triste e cabisbaixo, não! O diabo precisa te encontrar feliz, alegre, indo. Porque você conhece e sabe quem é o seu Deus. Se Deus é por vós, ei, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor de vós, por um acaso, não vos dará todas as demais coisas que vocês pedirem. Quem nos separará do amor de Deus? Será morte, angústia, tribulação, fome, perigo ou espada?
nada nos separará. E nada nos separará. 2026 não é o ano do diabo nos deixar doido. É o ano de endoidar o inferno, deixar o diabo doido, olhando e dizendo: mas para aí, a gente fez um gol nele e ele ainda está lá no culto, celebrando a Deus, levantando as suas mãos, cantando a sua vitória. Ei! Alguma coisa eles sabem que nós não sabemos. Eu vou repetir. Alguma coisa eles sabem que nós não sabemos. Alguma coisa eles ouviram que nós não ouvimos. Alguma coisa no secreto foi liberado que não chegou até aqui. Segredos divinos foram liberados que nós não sabemos. Oh, Racaciri elebroso alabros, Racaciri alabraço, Brene, 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 prepare-se. Xaracaciri alabraço, Recaciri alabros. Começou! Começou! Ei! Se alegre! Se alegre! Se alegre! Ei! Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você sabe quando terminou esse jogo? Você sabe quando foi o placar desse jogo? De Brasil e Inglaterra na Copa de 2002? Estava 1-0. Mas aí veio um jogador, Rivaldo, empatou. Ou fez o segundo. E veio Ronaldinho Gaúcho, de falta, não foi? E fez o segundo, virou. 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 Deus está fazendo isso, virando. Mudando todo o cativeiro. Virando. Aqueles que estavam rindo, é porque eles tinham noção de como poderia terminar o placar. Se um homem, que talvez nem sirva a Deus, tinha tanta convicção de que aquele jogo terminaria em vitória, quanto mais você que serve a Deus, a respeito da sua vida, a respeito da sua família, a respeito dos seus negócios, eu declaro e profetizo: virou. Mais serão os dias de glória, de alegria, de paz, meu Deus do céu, de restituição do que é aquilo que foi roubado pelo diabo. Virou. Que vem ao céu, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos: poderoso és, grandioso
grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade seu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono assim está, teu nome